Olá, pessoal. Então, continuando nossas aulas, hoje nós temos a aula em RMI, tá? A última aula, então, que a gente teve foi sobre RPC, a gente teve um trabalho lá para fazer sobre RPC, e agora estamos começando o RMI. RMI, ele é mais ou menos, segue a nossas abordagens que nós estamos utilizando em RPC, com algumas diferenciações que a gente vai ver no decorrer desta aula, ok? Bom, então como eu estava falando até agora, o, o DCE, tá, que é o ambiente que a gente está trabalhando, tá, com RPC, ele não foi propriamente um ambiente que foi criado para trabalhar com objetos distribuídos, né? Então, a questão de conseguir trabalhar com objetos distribuídos no RPC seria eu criar, trabalhar com a linguagem C++, tá? Então, eu teria que ter algumas modificações aí para que isso funcione. Mas é possível importar todas as bibliotecas lá e fazer isso funcionar. Porém, já em Java, o ambiente distribuído criado depois já estava incluído, tá, dentro de objetos distribuídos. Então, Java já é um ambiente completamente programado em objetos distribuídos. Então, digamos que ele é um clássico que surge com a implementação já propriamente dita em objetos distribuídos. Então, aqui a gente vai estar programando e trabalhando já diretamente através de objetos distribuídos. Nós vamos ter algumas estruturas do Java que a gente vai seguir para que esse ambiente consiga ser, digamos assim, montado, tá? Então, em Java, RMI, o Java RMI foi uma tecnologia desenvolvida pela Sun, né? Possibilitando, então, a comunicação entre objetos de diferentes máquinas virtuais. Então, a comunicação é dita através desses objetos, né? Então, a gente vai ter toda a comunicação através de referências de objeto remoto e a busca dessa referência, tá? Os serviços providos por objetos remotos são descritos por interfaces. Então, as interfaces a gente vai ver que é o ponto crucial, assim como era lá no RPC. Tá? Então, os programas em RMI apresentam uma arquitetura cliente-servidor. Então, na verdade, a gente vai ter aquela estrutura, o servidor executando e o cliente conectando o servidor. Mas a partir daí eu posso ter diversos clientes com diversos servidores, e aí tem toda a programação e implementação de forma distribuída. Ok? Uma outra característica interessante do Java, que quem já programou em Java sabe dessa questão, ele para qualquer comunicação de I/O, de entrada e saída, ele exige que a gente crie isso através de uma possibilidade de gerar exceções, tá? Ou seja, a gente tem que ter o cuidado já de trabalhar com blocos try-catch. E em RMI, quando a gente trabalha com a parte de métodos remotos, a falha pode acontecer, né, a qualquer momento. Então, a gente já vai ver que o Java já vai tratar essa tolerância a falhas no momento que a gente já estiver programando ele, que é necessário já eu gerar e prever que pode acontecer essas falhas, assim como a gente vai ver em algumas aulas sobre essas falhas, tá? Assim, para contornar este problema, as invocações de métodos remotos obrigatoriamente devem ser tratadas através de exceções, né? Então, a gente vai ver que a gente vai ter que estar toda hora trabalhando com exceções para conseguir fazer com que a chamada remota tenha acesso ao objeto, né? Objeto remoto, tá? Então, quando a gente cria um objeto local, né, tanto o cliente, quer dizer, qualquer classe, a gente vai poder lá dar um new nessa classe, tá? E aí por que que a gente cria um objeto remoto? Perdão, um objeto, não objeto remoto. Para que a gente cria um objeto? Na verdade, esse objeto é o seguinte, vamos supor, eu tenho a classe 1, aqui, então, tem a classe 1, e aqui eu tenho a classe 2. Para que eu crio um objeto? Para que uma dessas classes consigam acessar funcionalidades de outra classe, tá? Uma outra possibilidade de eu fazer isso é eu não criar um objeto e daí trabalhar com heranças, tá? E daí com essa herança eu já faço o acesso às características da outra classe. Mas vamos pensar o seguinte, eu tenho que criar um objeto.
Então, quando eu crio um objeto, eu consigo acessar aquela classe. E a primeira parte que ele vai acessar dessa classe é um método que a gente chama de construtor. Então, lá tem o método principal, que a gente chama lá de construtor, ele vai acessar esse método construtor. Tá? Então, esse método construtor ele vai inicializar algumas variáveis, muitas vezes ele é utilizado só para isso, às vezes ele não é nem utilizado para isso, é só para montar referência desse objeto. Ok? Já num objeto remoto, né, a gente vai ter uma criação bem similar, mas depois que a gente cria esse objeto similar, a gente passa a publicar ele de uma maneira remota. Tá? Então, a criação de um objeto local é feita utilizando-se o operador new. Já em RMI, apenas o servidor pode criá-lo. Então, por que ele pode, o que ele pode criar, somente o servidor pode criá-lo, é nessa primeira fase que a gente está aprendendo de RMI. Tá? Mas o cliente também pode criá-lo. Mas nesse caso, a gente chama de comunicação callback, que é uma outra comunicação que a gente não vai ver nesta aula. Ok? Então, nesse momento, somente o servidor vai poder criar esse objeto. O que o cliente faz? Ele busca a referência desse objeto remoto. O acesso a objetos remotos é feito via um objeto de referência. Então, o que eu tenho lá? As referências remotas, todas elas são ponteiros, né? São referências que a gente vai trabalhar através do stub do cliente e, nesse caso, o skeleton do servidor. Tá? Então, esse stub possui informações que permitem a sua conexão ao objeto remoto lá do outro lado e poder acessar a interface do servidor, no caso, da primeira comunicação. Tá? Então, aqui, alguns personagens nessa comunicação. Primeiro, localizar objetos remotos. Uma aplicação pode usar dois mecanismos para obter referência de objetos remotos. Primeira coisa que ele tem que ter é um serviço escutando numa porta. Tá? Então, ela pode registrar o objeto remoto com a ferramenta de nomes do RMI, que a gente chama de RMI Registry. Então, esse cara aqui vai abrir uma porta. Tá? Esse cara aqui é o cara que vai abrir uma porta. Ela pode passar e retornar referência aos objetos remotos como parte da sua operação normal. O que seria isso? O RMI Registry, eu posso fazer o seguinte, nesse caso aqui eu posso chamar ele lá, eu posso abrir um shell, por exemplo, e chamar lá RMI Registry, puff, dá um enter. É uma aplicação que quando eu instalo Java, ele tem essa aplicação. Então ela pode ser executada dessa forma, ela vai lá e vai ficar escutando uma porta 1099. Ou eu posso colocar um comando dentro da minha própria aplicação. Aí, se eu colocar esse comando dentro da própria aplicação, eu não preciso chamar isso em background, porque a própria aplicação já faz a chamada do RMI Registry. Ok? Comunicação com objetos remotos. Os detalhes de comunicação são abstraídos pelo RMI, ou seja, daquele mesmo esquema do RPC, o RMI esconde aquela parte de comunicação através do esqueleto e do stub, ficando para o programador transparente essa chamada, idêntica a uma chamada local. Então a gente vai ver ali depois que é idêntica a uma chamada local, a chamada remota. É bastante interessante a questão do RMI, porque poucas coisas precisaram ser mudadas para que isso funcione. Tá? Então, os bytecodes, eles são carregados através do stub do cliente e do esqueleto do servidor, que é o que são os bytecodes? São os códigos objetos. Né? O que é um código objeto? Quando eu tenho lá uma classe, uma aplicação em Java, ela tem a aplicação fonte, né, dela. Quando eu compilo ela, ela cria um bytecode, ou ela cria o código objeto dela, que daí é o código de máquina, digamos assim, mas essa máquina dá para máquina virtual, tá? A máquina virtual Java, tá? Ok? Então, como o RMI permite que objetos remotos sejam passados como parâmetros no método, ele oferece os mecanismos necessários para carregar o código dos objetos remotos. Então, óbvio que o carregamento de objetos através de um pacote, por exemplo, exige uma serialização adequada para que aqueles dados possam ser enviados via rede.
Então, a criação desse objeto, ela é executada através destes comunicadores, né, que a gente pode chamar, que a gente vai ver que são, por exemplo, o stub, tá? Então, no caso, nós chamávamos antes no RPC o stub do cliente e o stub do servidor. Em RMI, eles só mudaram a nomenclatura. Quando eu falo stub, eu sei que é cliente, tá? E lá no servidor, ele vai chamar de skeleton, tá? Mas a funcionalidade é a mesma das funcionalidades que tinham no RPC. Então, quando um objeto local invoca um método num objeto remoto, o stub fica responsável por enviar a chamada ao método para o objeto remoto. Ele executa 5 passos, iguais àqueles passos, ou similares àqueles passos do RPC. Primeiro, ele vai startar a comunicação com a virtual machine, com a máquina virtual lá dele, né, do sistema remoto, escrever e transmitir parâmetros para a virtual machine, né? Essas questões são através da invocação que ele tem através de um objeto de referência, esperar pelos resultados da invocação do método, no caso, se for o caso, né, porque se o método pode ser que não tenha retorno, ler os resultados retornados e retornar os valores ao objeto que a executou, ou seja, lá numa classe tem um objeto que startou essa invocação, então essa classe precisa ser encontrada para retornar as informações para a classe adequada. Então, o stub esconde a serialização dos parâmetros e toda a comunicação a nível de rede, com o objetivo de simplificar o mecanismo de realização da invocação do método. Então, digamos, essa definição aqui é basicamente a mesma definição do RPC. Tá? Então, lá do outro lado, eu vou ter o servidor ele tem um esqueleto, lembrando que antigamente eu tinha que compilar uma classe que era em RMI, eu tinha que compilar através do RMIC, que é o compilador do RMI. Aí ele criava naquela pasta mesmo lá o stub e o skeleton, a gente enxergava isso. Agora não existe mais isso, né? Agora não, já faz um tempinho que o RMI, que o Java implementa o RMI de uma maneira transparente. O esqueleto e o stub ele coloca lá num temporário lá que a gente não é na mesma pasta, a gente nem enxerga mais ele, ok? Para o servidor receber a informação que está no stub, ele cria então um objeto skeleton. O skeleton recebe invocações para algum método diretamente do stub. Este método, então, ele vai ter que estar declarado numa interface. O esqueleto executa as seguintes ações: decodifica os parâmetros, chama o método desejado no momento que alguém faz uma invocação, captura o valor de retorno, no caso, se tem um retorno, ele captura o valor de retorno, ou exceção, e codifica. Retorna o valor codificado para o cliente. Então, é óbvio que o cliente, quando ele se comunica com o servidor, ele vai ter que ter uma forma de receber esse retorno, quando tem um retorno, né? Como que o servidor vai conseguir retornar para o cliente? Através, então, do stub do cliente. Assim, em RMI, a comunicação é feita na realidade entre o stub de um objeto com o esqueleto de outro objeto remoto. Ok? Então, aqui, similar ao que a gente estava vendo lá em RPC, eu tenho aqui um cliente, pensa que o OBJ é um objeto, tá? Então, ele fez alguma chamada um pouquinho diferente da normal aqui, que é uma invocação que ele faz, é uma linha que eu vou colocar aqui, tá? E a partir daqui, eu posso chamar a qualquer momento o servidor, colocando obj ponto algum método. Esse método é um método que vai estar declarado na interface do cliente, então aqui, no do servidor, perdão, aqui teria uma interface, está declarado, tá? E se eu tenho, por exemplo, 100 métodos aqui, eu posso acessar os 100 métodos colocando obj ponto o nome do método, e já faço acesso lá no servidor. Muito simples, tá? E essa comunicação, então, vai acontecer quando esse obj.m acontece, o cliente sabe que esse obj é um objeto remoto. Então, ele interrompe a execução dele e chama o stub vai lá e faz a chamada ao esqueleto, o esqueleto, que, por sua vez, vai encontrar este método, que, na verdade, ele está declarado na interface, e essa interface ela é implementada por algum
uma outra classe, que seria a classe principal do servidor. E lá, então, ele vai achar esse método. E esse método vai executar a função que ele foi implementado. Ok? Então, extremamente simples a partir das chamadas iniciais que eu preciso fazer para que a comunicação em RMI funcione. Procedimentos necessários para a implementação das chamadas remotas no RMI. Então, aqui vem a parte importante. Quais são os procedimentos necessários? Aqui eu vou colocar toda a referência para uma classe, tá? Por exemplo, eu tenho uma classe que o nome dela é Unicast Remote Object. Esta classe, ela como se fosse, ela está dentro de pastas, tá? E essas pastas em Java a gente chama, por exemplo, com ponto. Então, java.rmi.server unicast remote object. Tá? Eu coloco toda a referência porque para a gente saber que esse unicast remote object vem desse server. Tá? Mas é óbvio, quando eu coloco lá em cima import java rmi server, quando eu for chamar unicast remote object, eu só preciso chamar unicast remote object, eu não preciso botar java rmi server. Ok? Mas eu estou colocando tudo para vocês entenderem melhor. Então, o que é essa classe? Essa classe, ela permite que os objetos sejam exportados. Então, o objeto que estiver estendendo essa classe, a Unicast Remote Object, herdando as características dessa classe, é aquela classe que vai estar o método que eu vou poder acessar remotamente. Ok? Objetos remotos herdam métodos desta classe e são declarados nas interfaces. Então, os métodos que vão estar implementando dentro dessa classe aqui, eles têm que estar declarados lá na interface. Tá? O que é uma interface? A gente já chega lá. Classes que implementam os métodos remotos devem implementar as interfaces remotas. Então, os métodos eles vão ser remotos. A gente vai colocar lá extend remote, por exemplo, tá? Ele vai ser remoto. E a interface também, ela vai ser remota. Só que uma interface em RMI é um pouquinho diferente daquela interface que a gente viu em RPC. Ela é bem similar, mas um pouco diferente. E a RMI também ela não vai implementar nada. Eu só vou declarar ela lá. Então, o método que eu quero, por exemplo, o método soma que eu quero acessar, vai estar dentro de uma interface só como declaração, só como chamada inicial, não vai ter implementação nenhuma lá dentro. E ele vai estar implementado aonde? No Unicast Remote Object, na classe que estender Unicast Remote Object, ok? Então, o RMI Registre, como eu disse para vocês, então ele vai estar no servidor, ele vai abrir uma porta 1099, tá? Para que, óbvio que a comunicação entre cliente e servidor tem que ser através de uma porta, tá? O servidor, então, deve registrar esse objeto no RMI Registry. Como que ele faz isso? Através do named rebind, tá? Quando ele faz isso aqui, ele vai registrar esse objeto. E o cliente, como que ele busca a referência desse objeto? Através do lookup. Então, ele vai acessar name.lookup. Então, name rebind, registra o objeto. Name lookup, busca a referência desse objeto. Esse aqui é servidor e esse aqui é cliente, por padrão. Tá? Então, quando o servidor vai fazer um rebind num objeto, tá? Ele precisa fazer isso num endereço. Tá? Então, a gente precisa definir uma URL para o RMI. Como que funciona essa URL? RMI é o protocolo que a gente está usando, então RMI, servidor onde está o serviço de registros, né? Seria, então, por exemplo, um IP, ou pode ser o nome dele também, se tem um DNS que funcione, tá? Porta de rede, que na verdade é opcional, porque por padrão vai trabalhar na porta 1099, mas eu posso mudar isso, e o nome do serviço remoto, que eu dou qualquer nome lá que eu quiser, tá? Desde que o mesmo nome do servidor vai ser no cliente. Então, nesse caso, iremos assumir que o serviço de registro é o RMI registro que executa na porta 1099. Então, aqui um exemplo, ó, RMI, o endereço do servidor, o endereço do meu serviço que vai estar remotamente. Na verdade, esse aqui tem que ser o mesmo dos dois, no cliente e no servidor. Eu vou dar o nome que eu quiser, mas tem que ser o mesmo.
ok? Então, como eu falei para vocês, a gente tem alguns procedimentos para a gente fazer a invocação, a implementação do RMI. Então, um objeto, para ser passado como parâmetro, nesse caso aqui por valor, eu vou ter que trabalhar ele através de uma implementação que eu vou ter que executar ele como serializable. Então, nesse caso, não é RMI, tá? Estou dando um exemplo. Quando eu quiser trabalhar com um objeto para eu poder criar cliente-servidor via socket, eu vou ter que, por exemplo, um exemplo via socket, né? Porque eu também posso fazer ele ser serializável, né? Eu mesmo serializar esse objeto e colocar ele dentro do RMI, fazer uma invocação um pouquinho diferente, tá? Mas não é o caso que a gente vai ver agora aqui. Então, por padrão, quando eu vou trabalhar com sockets, eu vou ter que trabalhar vou passar um valor lá, tá? Por parâmetro, e aí eu tenho que fazer ele serializable, né? Um objeto para ser passado como parâmetro, tá? Que é o caso do RMI, por referência, deve estender na sua interface Java RMI Remote. Então, nesse caso, vai a referência mesmo, porque a referência reporta a um objeto remoto que vai ter IP, porta, tudo certinho. Então, ele consegue buscar esse objeto através dessa referência, ok? E essa interface, então, aqui vem. A interface, ela não implementa nada, tá? É uma interface que ela só declara os métodos que vão poder ser acessados. Então, eu vou ter uma interface lá que é interface, o nome dela, por exemplo, incrementa, e ela vai ser remota, então extends remote. Tá? Então, essa interface ela precisa ser remota. Os métodos que podem ser invocados em um objeto remoto devem ser obrigatoriamente públicos. Tá? Então, tem que ter público. Se eu não botar público aqui, não tem problema, mas eu não posso botar private. Tá? Devem estar declarados na interface remota que esse objeto implementa e levantar a exceção remote exception. É necessário, então, fazer o levantamento dessa exceção aqui. Tá? Então, public, int, inc, throws, Java RMI remote exception. Esse aqui é um método chamado de inc, tá? Que retorna um inteiro, tá? Então, ele tem aqui um int que retorna um inteiro, e aí ele tem que, não passa nada por parâmetro, e ele tem que ser throws, Java RMI Remote. Quando eu faço isso, throws Java RMI Remote Extend, significa que, exception, perdão, isso significa que quem for invocar esse método de algum local, lá o cliente vai chamar o inc, por exemplo, ele vai ter que criar dentro de um bloco try catch. Então ele já vai ter que tratar erros se acontecer pela rede ou em algum lugar, ok? É por isso que funciona mais controlado os problemas que dão em Java, porque tudo nós vamos ter que trabalhar com gerando exceções, tá? Pessoal, eu falei para vocês que uma interface ela é remota, então aqui eu tenho interface e ela tem que ser remota para poder acessar de forma remota. Ah, mas então existe interface que não é remota? Sim, uma interface por padrão, tá? Por padrão, ela é utilizada em Java para poder permitir múltiplas heranças, tá? A gente não precisa entrar nesse detalhe aqui, mas só para vocês saberem que então se utiliza isso para poder executar múltiplas heranças através de uma classe que já está herdando características de outra classe, tá? Mas nós então utilizamos aqui a interface não para múltiplas heranças, e sim para permitir o acesso remoto via RMI, ok? No Java, tá? Existem algumas convenções na hora que tu vai criar uma classe, tá? É nomes mesmo, é convenção, isso não é obrigado a ser utilizado. Então, por exemplo, se eu tenho uma classe lá que é o nome de server, tá? Essa classe, então, é onde vai ser implementado o meu objeto remoto, e a interface, eu vou colocar o nome de iServer, aonde vai ser a interface, só para a gente entender, essa aqui é onde está a interface, aqui é onde está o servidor, está implementando o serviço, tá? Aqui também posso ter, por exemplo, objeto incrementa, então aqui eu tenho um objeto lá dentro que incrementa, e a interface desse objeto vai ser incrementa. Então, isso aqui significa que vai ser um i na frente significa que vai ser a interface, tá? Existe também
mas isso aqui era mais utilizado antigamente, hoje eu já não vejo mais utilizar essa nomenclatura, tá? Em outros casos, o server seria a interface e server IMPL, que é a implementação, seria a implementação do objeto, tá? Mas esse método aqui não é muito utilizado, nós vamos adotar mais esse daqui, por padrão, ok? Mais utilizado hoje. Um objeto remoto deve estender, como a gente viu, então ele deve estender o Unicast Remote Object e implementar uma interface. Tá? Essa interface ela deve ser remota, assim como os métodos também precisam ser remotos. Então aqui, como seria uma chamada de uma classe, a implementação na chamada, a implementação que eu estaria criando lá em cima, eu ia botar, por exemplo, public, class, incrementa, extends, Java RMI Server Unicast Remote Object, que é a parte importante, implementes e incrementa. Então, significa que nessa classe eu vou implementar os métodos que podem ser acessados de forma remotamente, porque ela está implementando aqui essa classe, que é a classe que nós chamamos de interface. Tá? Então, aqui ela pode ser acessada. Então, o RM registro é aquele serviço que fica executando os objetos remotos, que pode ser acessado. O name lookup, então, é a forma com que o cliente chama o objeto que foi exportado no RM Registry. Então, ele vai ter que colocar lá o IP e o nome do objeto, que a gente já viu como um exemplo ali. Então, como que o cliente iria fazer uma chamada a esse objeto remoto? Ele não dá um new. Nota que o cliente, essa aqui é a linha que o cliente busca a referência no servidor do objeto remoto. Ele não dá new para ele não cria um novo objeto, ele busca a referência no objeto que foi criado no servidor. Então, por isso que ele não dá new. Então, o que ele faz aqui? Aqui ele inventa um nomezinho para o objeto remoto, tá? Como C, podia ser OBJ, podia ser qualquer coisa aqui. Aí ele coloca que esse objeto vai ser do tipo incrementa. O que é o incrementa? É a interface, tá? É a interface que eu implementei lá no servidor, tá? E aqui ele faz um name lookup, que é buscar a referência deste objeto, colocando aqui esse RMI aqui, dois pontos, barra, barra, IP e o nome. Então aqui vai estar isso, tá? Nesse caso aqui, server.host URL seria aquela URL ali, tá? E aqui ele faz um cast. O que é um cast? Ele não sabe o tipo desse objeto em tempo de compilação, tá? Então ele vai ficar sabendo depois, na hora de executar ele. Então eu digo que o tipo que está vindo é do tipo incrementa. Então eu vou colocar, fazer um cast nisso. Esse é o padrão, sempre tem que usar dessa forma, tá? O stub age como um proxy entre o cliente e o servidor. O stub é gerado com a ferramenta RMC, que era antigamente. Não é mais necessário fazer isso. Tá? Não precisa mais criar o stub e o esqueleto dessa forma. Ele cria automaticamente. Eu vou lá compilar o Java como se fosse uma classe local. Tá? Locate, registry, create, registry, porta é como eu chamo esse RMI registry dentro da linha de código. É uma chamada louca, tá? Mas é assim mesmo. Tá aqui ele. O cara que criou essa chamada, ele não estava afim de levantar cedo aquele dia, teve que levantar, então ele teve que fazer essa chamada sem fundamento aqui. Locate registry, com LR maiúsculo, create minúsculo, registry maiúsculo, aí abre e fecha parêntese, registry com R maiúsculo, ponto, registry, tudo maiúsculo, underline port, tá? Então essa aqui é a chamada, óbvio que eu não vou cobrar isso aqui de vocês em prova, vocês só precisam saber que isso aqui eu estou fazendo a chamada do RMI registro, tá? Então essa linha aqui eu vou copiar e vou colar lá no meu código, no servidor, para que ele faça a chamada do RMI registro em background, tá? Faça a chamada do RMI registro. Name.rebind, eu vou publicar esse objeto. Então o servidor daí vai publicar o objeto que ele criou. Aqui ele vai colocar o nome do objeto, e aqui ele vai botar a referência ao objeto. Então, como exemplo, aqui eu tenho lá name.rebind, aqui ele tem aquela URL do objeto que ele criou, vírgula C, tá? C seria o objeto que ele criou lá local, que ele deu um new, né? Então criou o C, como o nome de C, seria o objeto. Então, o host aqui, o host URL, seria esse daqui, RMI, o IP, e o nome de incrementa, que ele decidiu dar esse nome, tá? Então, essa host URL teria esse conteúdo, ok? Isso é uma string que está ali. Óbvio que eu posso colocar tudo isso aqui diretamente aqui dentro,
Tá? Então, é possível o cliente ser um objeto remoto também. Basta para isso que ele implemente uma interface que estende Java RMI Remote e que ele estende a classe Unicast Remote Object. Isso aqui é chamado de callback, tá? A gente não vai ver isso aqui nesse momento, tá? Só estou falando isso para vocês saberem na próxima aula, que a gente voltar, depois que a gente implementar algumas coisas, a gente vai voltar aos conceitos de RMI e a gente vai, então, trabalhar com callback. Passos para a implementação é fazer a definição da interface remota. É muito importante esse passo, porque vão estar os métodos que vão poder ser acessados remotamente. Vou implementar os métodos remotos em alguma classe, tá? Eu vou fazer o registro do objeto remoto através do named, tá? E fazer a construção das aplicações, tá? Então, tem a aplicação que vai fazer a chamada e o servidor que vai fazer os retornos das chamadas, tá? Esse aqui é o procedimento normal, os passos para a implementação, tá? Aqui vai seguir um exemplo, que é o exemplo que a gente vai implementar na aula que vem, que a ideia, então, a gente acessar, então, fazer uma aula síncrona, tá? No qual a gente vai fazer a implementação disso aqui na prática, tá? Então, aqui, eu prefiro deixar para nós retornarmos nesta aula, na aula que vem, tá? Eu gostaria só que vocês entendessem até aqui, até essa aula aqui, o que a gente vai fazer na aula que vem? A gente vai criar uma classe, lá dentro do servidor, a gente vai ter uma classe incrementa, tá? Que vai ser aonde eu vou ter a criação da interface com um único método para ser acessado remotamente. Depois nós vamos ter a classe que implementa esse inc aqui, a classe que implementa esse inc, que vai ser essa classe aqui, então ela vai ter que ter o implements e incrementa, que é a interface, e ele tem que estender o Unicast Remote Object, porque aqui ele é um objeto remoto, então ele pode acessar o inc através do lado cliente, ok? E aí vou ter também o servidor, então, o que ele vai fazer? Ele vai criar esse objeto e vai publicar esse objeto aqui, tá? E aí depois o cliente, ele vai fazer a chamada a esse objeto através do name de lookup, e aí pode chamar qualquer método que está na classe remota lá, tá? Então na aula que vem a gente implementa isso passo a passo, e a gente discute sobre esses detalhes, ok? Eu peço para vocês darem uma boa olhada nessa aula, tá? Entender. Se tiverem dúvidas, postem as suas dúvidas, entrem em contato, ok? Espero que estejam todos bem e bons estudos para vocês, ok?